Graça e paz aos irmãos em Cristo Jesus que acompanham o canal. Tudo bem com você? Sou o pastor Celso e estamos lendo o Evangelho de Marcos. A cada semana estamos lendo um capítulo e queremos com isso ler toda a Bíblia. Convido você a ler a Bíblia comigo. Sou o pastor da Igreja Luterana Cruz, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Desde já, agradeço aos mais de 500 inscritos do canal. Se inscreva em nosso canal. O link está abaixo na descrição. Hoje, o capítulo que nós temos é o capítulo 12 para ler. Neste capítulo 12, nós temos uma vivência de Jesus com diversas dificuldades e alguns ensinos importantes a respeito do reino de Deus e da vida daqueles que têm a Jesus como Senhor nesta caminhada em que todos nós somos convidados a sermos discípulos do Senhor. A primeira leitura é dos versículos 1 a 12. Convido você a acompanhar em sua Bíblia. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. Jesus ele mostra como Deus trata pacientemente as pessoas, mas no devido tempo a paciência de Deus se esgota e cada pessoa deve enfrentar o julgamento de Deus devido às decisões que tomou em sua vida. Deus planejou a morte do seu filho pelos pecadores, de todas as pessoas, tanto daquelas que creem como daquelas que não creem. Ao contrário da história aqui narrada, seu filho amado ressuscitou dos mortos no terceiro dia, retornando à vida que entregara por cada um de nós, para nos dar de presente o reino de Deus, a vida eterna, o perdão. Continuamos lendo dos versículos 13 a 17. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar
impostos a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram, e Jesus lhes perguntou: De quem é essa figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Jesus desafia os hipócritas a examinarem seus próprios corações. Mas será que esses se arrependeram? Os corações humanos pertencem naturalmente ao seu Criador, que na criação imprimiu neles a sua imagem. Embora o pecado tenha danificado essa imagem em cada um de nós, o Senhor ainda nos quer para o seu próprio povo, para a sua própria família. E dessa forma enviou Jesus para tornar isso possível em minha vida e em sua vida. Continuamos a nossa leitura dos versículos 18 a 27. Então alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Os saduceus tentam fazer Jesus cair em uma armadilha por meio de uma pergunta hipotética. Jesus inverte a pergunta deles e mostra-lhes que estão negando o poder de Deus e rejeitando sua palavra. Assim como os saduceus, pessoas ainda hoje querem limitar Deus naquilo que ele realiza e que deveria fazer sentido para cada um de nós. Como se as limitações e a razão humana pudesse deter esse Deus maravilhoso. Apesar disso, Deus mantém sua promessa para cada um de nós. Ele resgata o seu povo, até mesmo da morte, dando a este a ressurreição. A todos aqueles que creem em Cristo Jesus, esses têm a vida eterna, vão para o céu. Continuamos a leitura dos versículos 28 a 34. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe:
qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as suas forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus desafia um perito nas Escrituras a considerar toda a lei e voltar-se ao Senhor em fé. Somente Jesus guardou perfeitamente toda a lei. Ele o fez para a nossa salvação, por causa do seu extraordinário amor por cada um de nós. Cristo, filho de Davi. Leitura dos versículos 35 a 37. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus desafia seus ouvintes a refletir sobre o Messias e perceber que ele é mais do que um ser humano. Ele também é Deus. E todos nós somos desafiados a deixar de lado a incredulidade que cega a cada um de nós, ao ponto de não vermos em Jesus o Cristo apresentado a nós no Antigo Testamento. Deus se fez homem, nascido de Maria, nascido sobre a lei, para redimir pecadores como cada um de nós. Jesus censura os escribas. Nós continuamos a leitura dos versículos 38 a 40. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Jesus adverte contra o uso da religião em nosso próprio favor, a fim de nos colocarmos numa posição acima dos outros. O clero, especialmente, precisam ouvir Jesus neste momento. Jesus mostra a todos os teólogos e líderes religiosos o modelo para a liderança, a humildade, serviço e sacrifício, pois o sacrifício dele expiou todos os nossos pecados. Continuamos a leitura dos versículos 41 a 44.
Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus usa o sacrifício de uma viúva para ilustrar aos seus discípulos o caráter da absoluta dependência de Deus. Riquezas e posses podem representar uma ameaça espiritual na vida de cada um de nós. A riqueza pode acabar dominando completamente quem a possui. O amor e o sacrifício de Jesus nos motivam a oferecer nossas vidas a Ele como oferta diária de gratidão. Ele abriu mão de tudo, inclusive da própria vida, ao entregar-se na cruz por cada um de nós. Jesus demonstra a grande oferta que vem do nosso Deus. Mais um capítulo rico diante de nós. Que Deus continue abençoando a cada um de nós no ouvir da sua palavra, no estudar da sua palavra. Deixe o seu comentário embaixo aqui, é importante para o canal. Até quinta-feira. Deus abençoe sua vida.